Olá, meu nome é Eduardo Claro e eu quero nesse vídeo demonstrar a parte de segurança e acesso à VCN Oracle, né, falando especificamente de Security Lists, Route Tables e Network Security Groups, ok? Então eu vou começar aqui criando uma VCN nova, tá? Que eu vou chamar de VCN Teste. Ok, eu vou usar o CyberBlock 10300/16, sempre lembrando que o /16 indica que os 16 primeiros bits, que correspondem aos dois primeiros dígitos, vão determinar o tamanho da rede, né? Então, se tem esses 16 bits aqui, 10.3 significa que tudo que for 10.3 está dentro dessa VCN, e aqui os dois últimos dígitos, os 16 últimos bits, vão determinar os possíveis IPs dos servidores ou dos recursos de maneira geral dentro dessa VCN. Tá? Vou criar uma VCN padrão, só especificando o CIDR. Okay? E aí eu criei, ele já entrou dentro da VCN, e algumas coisas interessantes aqui a ver. Ele já criou uma Route Table default para essa VCN. Se a gente clicar aqui, não tem nenhuma regra dentro dessa Route Table. Ele criou uma Security List também, chamada Default Security List, que tem algumas regras específicas aqui, de entrada e de saída, eu já vou explicar isso já já. E não criou nenhum Network Security Group, ok? Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre Route Table e Security List, que talvez você possa se confundir um pouquinho sobre as duas coisas. Então a Route Table, ela é uma tabela de roteamento, como o próprio nome já diz, né? Então dentro da VCN, todos os servidores que estiverem criados dentro desta VCN, eles não precisam de nenhum roteamento. Então eles conseguem se encontrar através simplesmente do IP. Tá? Então basta você conectar de um para o outro, claro, desde que as regras estejam configuradas, firewall, etc. E você consegue então chegar de um servidor no outro dentro da VCN, ok? Mas por padrão o roteamento ele só funciona dentro da VCN. Então, se você quiser que exista uma conversa dessa sua VCN para fora ou de fora para dentro, você precisa criar uma regra de roteamento para dizer por onde esse tráfego vai sair da VCN, tá? E aí você tem algumas opções, tá? A saída do tráfego da VCN ele pode ser por um Internet Gateway, se você quiser que essa máquina ou que as máquinas dessa VCN sejam acessíveis pela internet e acessem a internet. Pode ser por um NAT Gateway, se você quiser que essa máquina acesse a internet, por exemplo, para baixar patches e atualizações, baixar software, mas não seja acessível. Então ela pode acessar, mas não é acessível através da internet. Então você usa um NAT Gateway. Tá? Você pode fazer também conexões locais com outras VCN, Local Peering, ou você pode usar um Dynamic Routing Gateway para fazer conexões com o seu ambiente on-premise ou VCNs remotas. Eu já criei um vídeo mostrando como fazer um Remote Peering entre duas VCNs de regiões diferentes. Tá? Então você pode fazer o roteamento para fora usando essas opções. Pode ser que eu tenha esquecido alguma. Você pode usar também Service Gateway para conectar com outro serviço, por exemplo, com Object Storage. Ok? Então, a Route Table ela não fala de permissões de acesso, quem pode, quem não pode fazer qualquer tipo de tráfego. O que ela faz é direcionar o acesso para um elemento lógico de rede, né? Um roteador, né? Ou um gateway de maneira geral, que vai verificar esse tráfego e permitir essa comunicação com o mundo exterior, a VCN. Isso é uma regra de roteamento. Então, se eu clicar aqui na tabela de roteamento default e mandar adicionar uma regra, eu posso dizer para onde direcionar esse tráfego entre aquelas opções. Pode ser também um IP privado diretamente, né? E aí então a primeira coisa que eu vou fazer é eu quero que dentro dessa VCN eu quero acessar a internet, porque eu vou
criar uma máquina aqui, eu quero fazer SSH para ela. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um Internet Gateway, que é necessário quando você precisa acessar a internet por dentro da VCN e vice-versa. Então vou criar um Internet Gateway, ok? Então esse cara aqui vai me permitir o acesso à internet. E eu vou na Route Table, na Default Route Table, e vou adicionar uma regra. Eu poderia criar uma Route Table nova também, tá? Mas eu vou usar a própria Default e vou criar aqui uma conexão, um roteamento, melhor dizendo, para o Internet Gateway, falando, olha, tudo que os meus recursos dentro da VCN tentar acessar com o CIDR 0000/0, ou seja, qualquer endereço que não esteja dentro da VCN, qualquer endereço fora da VCN, eu quero que seja direcionado o tráfego para o Internet Gateway e é o IGTest. Mandei adicionar. Ok? Então, roteamento é isso, só dizer para onde o tráfego para fora da VCN vai. Agora vamos voltar lá na VCN e vamos falar de Security Lists. Tá? Então, quando eu criei a VCN, vocês viram que ele já criou uma Default Security List e tem algumas regras padrão. Tá? Ele tem duas regras aqui de ICMP, que são para permitir alguns tipos de mensagem, acredito, de erro, tá? Não conheço muito bem isso daqui. Tá? E uma regra para acesso via SSH. Então é uma regra de entrada, Ingress Rule, tá? Não é stateless, significa que ela é stateful. Uma regra stateful, que é o padrão, significa que todo o tráfego que for permitido para a entrada, ele também é permitido automaticamente para a saída. Ou seja, se alguém consegue entrar pela porta 22 para fazer um SSH, essa comunicação ela acontece porque a regra ela permite também a saída desse tráfego. Se eu clicasse e criasse essa regra como stateless, eu seria obrigado a criar também uma egress rule para permitir esse tráfego. Tá? Não é necessário nesse caso, porque eu estou dizendo que ela é stateful ou não stateless, como está mostrando aqui. Tá? Então, porta 22 é a porta usada pelo SSH. O que eu normalmente gosto de fazer também é permitir o ping. Tá? Então, eu posso criar aqui uma regra de entrada falando que qualquer coisa que vier de qualquer lugar, eu poderia especificar, claro, um range de IPs, por exemplo, do meu ambiente on-premise ou de outra rede, né? Pelo protocolo ICMP, mas sem definir nenhum código e nenhum tipo, eu vou permitir. Tá? Veja que essa regra é ICMP, mas está permitindo qualquer tipo e qualquer código. Tá? O ICMP tem tipos e códigos. Esse 3 e 4 e esse 3 que existem aqui, ele não permite ping. Ok? Então, beleza, eu criei aqui uma regra de entrada para ping e uma regra de entrada já existia para SSH. Eu vou lá agora na Compute Instance e eu vou criar uma nova instance nessa VCN. Opa, desculpa, antes eu preciso fazer uma coisa importantíssima. Eu preciso criar uma subnet. Né? Então eu criei a minha VCN test e aqui dentro eu preciso criar pelo menos uma subnet, porque quando você associa uma Compute Instance, ela é associada a uma subnet, não a VCN propriamente dita. Então eu vou criar aqui subtest 1. Tá? Eu vou dizer que ela é regional, não específica de um availability domain. Como eu estou usando o ranges 10.300/16, eu vou usar o mesmo range, só que com um pedaço menor, /24. O que eu estou falando na prática é que essa rede vai usar os 24 primeiros bits para o endereço da rede, e os últimos 8, que correspondem aqui ao último dígito, vai ser reservado para os endereços IP dos servidores, ou seja, essa rede pode ter 256 servidores. Ele me pergunta qual é a route table que essa subnet pode usar. Eu posso alterar isso depois. Tá? Se essa rede vai permitir só acesso privado ou público, eu quero público porque eu vou acessar da internet. Opções de DHCP eu vou deixar o padrão. E a Security List eu também vou usar aquela Default Security List que foi criada e a gente criou as regras. Ok? Então eu tenho uma subnet aqui de 10.300 até 10.30255 e agora sim eu estou pronto para criar uma Compute Instance nessa subnet. Ok? Então eu vou criar aqui uma instância que vai se chamar inst test. Eu só vou confirmar aqui que ela está na VCN, na subnet que eu acabei de criar. Eu quero um IP público para ela
e a única coisa mais que eu vou fazer é vou carregar aqui a minha chave pública para eu conseguir fazer conexão via SSH passando a chave. Ok? Eu vou pausar esse vídeo agora e vamos esperar alguns minutos para que essa instância esteja criada para. Ok, após 1 ou 2 minutos, a minha instância InstTest aqui foi criada. Alguns detalhes aqui a destacar. Então, ela tem um IP público que foi criado, porque eu criei ela numa subnet pública e falei que queria um IP público. Tá? Mostrar aqui que a minha interface virtual de rede, a VNIC, ela está na subnet subtest 1, tá? Eu não estou usando nenhum Network Security Group, eu ainda não falei de Network Security Groups, tá? E o IP privado está aqui 10302, que está dentro daquela faixa da subnet que a gente criou, ok? Então, eu vou pegar esse IP e o primeiro teste que eu vou fazer agora é fazer um teste de ping, né? Funcionou o teste de ping e o teste de ping funcionou porque lá na minha VCN aqui na Security List eu tinha criado uma regra de ICMP, tá? Se eu remover essa regra, veja que aconteceu alguma coisa que ele continua aqui, né? Agora sim. Não sei porque demorou um pouquinho, né? Agora parou de funcionar, tá? Então veja que parou de funcionar o ping e agora eu vou adicionar novamente a regra falando que eu quero ICMP. E a partir do momento que eu adicionar a regra, vamos esperar um pouquinho, voltou a funcionar o ping. Ok? Então, eu estou permitindo o tráfego. Tá? Falando sobre a Route Table, se eu vier aqui e remover essa conexão com o Internet Gateway, o ping também vai parar de funcionar. Ok? Porque apesar do tráfego ser permitido, então o tráfego está entrando na rede, mas quando chega lá no servidor e o servidor tenta dar um reply para esse ping, a VCN não está configurada para permitir esse acesso para fora, para rotear esse acesso. Né? Então o tráfego fica preso dentro da VCN e não consegue sair, como se estivesse na porta da VCN lá, a resposta do ping. Mas ela não sai porque não tem uma regra de roteamento permitindo a saída. Então eu vou readicionar a regra falando que qualquer tráfego que seja para fora da VPN, da VCN, independente do IP, vá para o Internet Gateway e aí a hora que eu faço isso, ele volta a funcionar o ping. Tá? Eu estou fazendo teste com ping que é mais fácil, mas poderia estar fazendo teste com SSH também. Tá? Então voltando lá, como eu tenho na Security List uma regra na porta 22 permitindo a entrada, eu posso fazer isso aqui, né? SSH-i, eu vou fornecer aqui o caminho onde está a minha chave privada, correspondente àquela chave pública que eu carreguei quando eu criei a instância, e eu vou pedir para conectar isso aí no servidor. Como é a primeira vez, ele me pergunta se eu tenho certeza, né? Ele está me falando sobre a autenticação do host, eu vou falar que sim, quero continuar. E aí ele salva essa informação para não me perguntar mais. E eu estou conectado, né? Então, hostname, ok? E dentro desse servidor, veja que eu tenho acesso à internet. Por exemplo, pingar o DNS do Google aqui, né?
Veja que funciona, porque eu tenho aqui um Internet Gateway fazendo a conexão. Ok? Então eu falei sobre Security Lists e Route Tables. Né? Relembrando, Route Table determina uma porta de saída, que também acaba servindo como entrada, né? Mas é um roteamento para o tráfego. E a Security List ela determina que tipo de tráfego é permitido. Só lembrando que, pelas regras da OCI, tudo aquilo que não for explicitamente permitido está proibido. Tá? Então, somente aquilo que está nas Security Lists como permitido em termos de tráfego e também nas Network Security Groups que eu vou falar agora, só as regras de permissão determinam o que pode. E o que não está explicitamente determinado que pode, não pode em termos de tráfego. Tá? Então agora eu vou fazer uma outra coisa. Okay? Eu vou fazer o seguinte. Então veja que eu estou conseguindo conectar normalmente na VCN fazendo SSH. Agora eu vou lá na minha Security List Default e vou remover a regra da porta 22. É claro que a hora que eu removo, eu não consigo mais conectar. Ok? O SSH está sendo barrado. Ele chega lá na minha VCN, ele entra pelo Internet Gateway, mas esse tráfego está bloqueado, então eu não consigo fazer a conexão. Tá? E aí eu vou demonstrar fazer a mesma liberação de acesso, só que agora via Network Security Group. Então qual que é a diferença do Network Security Group para Security List? Network Security Group ele também tem regras muito parecidas, para não dizer iguais, às da Security List. Ok? Então você também tem regras. Eu vou criar aqui um Network Security Group. Ok? Vou chamar ele de NSG1. Eu não vou criar nenhuma regra ainda, só para demonstrar uma coisa aqui. Então eu crio um NSG e veja que ele me mostra aqui regras de entrada e saída, que eu poderia já ter criado junto com a criação, né? Que são muito semelhantes, se não iguais às regras da Security List, mas ele tem uma coisa diferente. Ele tem a associação das VNICs, que são as interfaces virtuais que estão ligadas aos computadores. Né? Então são como se fossem as placas de rede lá das minhas VMs, das minhas Virtual Machines. Okay? Então a diferença principal é que quando eu tenho uma Security List e associo essa Security List a uma subnet, então aqui eu tenho a subnet subtest 1 e eu associei a Security List default, e vale lembrar que eu posso associar várias Security Lists ao mesmo tempo a uma subnet, e aí todas as regras valem juntas, né? Quando eu faço essa associação, todos os recursos, todos os servidores, todas as VMs que existem dentro dessa subnet subtest 1 vão ter o acesso, ou vão permitir todo o acesso que está descrito nas Security Lists associadas. Tá? Então, se eu tiver 10 computadores criados e associados a essa subnet, todos eles terão liberados todo o mesmo tráfego que foi criado aqui nessas Security Lists. Tá? A Network Security Group ela permite um acesso mais granular. Tá? Então, se eu estou dentro de uma subnet com vários computadores, mas eu quero permitir somente que um deles acesse, ou alguns deles acessem, ou permitam o acesso por uma determinada porta, por um determinado protocolo de comunicação, então eu posso usar a Network Security Group e dizer exatamente quais são as VNICs que vão permitir esse acesso. Tá? Então o Network Security Group ele permite o acesso, assim como a Security List, com regras iguais às da Security List, mas eu associo quais são especificamente as VNICs que podem ter aquele acesso. Ok? Então veja que o SSH não está funcionando, porque eu removi a regra da Security List, mas agora eu vou fazer o seguinte. Então eu criei uma Security List, eu vou criar uma regra de entrada, então vou adicionar uma regra, essa regra vai ser de entrada, eu vou especificar um CIDR, que é 000/0, ou seja, entrada de qualquer lugar da internet, qualquer IP possível. Aí eu vou falar que conexão SSH, que na verdade é uma TCP porta 22, vai ser permitida. Okay? Então a mesma regra que tinha na Security List, agora eu estou falando que está sendo criada numa Network Security Group.
E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu computador específico, que é o Inst-Test, tá? Na minha VNIC primária criada, que eu já tinha mostrado aqui, ó, Network Security Group nenhum, então não está associado a nenhum Security Group. Eu vou clicar aqui e vou falar que eu quero associar essa VNIC a esse Security Group, esse Network Security Group. Ok? E como essa VNIC está associada a esse Security Group, deixa eu voltar lá para a VCN para mostrar que quando eu associo lá dentro aqui da NSG, eu clico em VNIX e ele aparece aqui associado. E agora então eu vou tentar fazer o SSH e eu consigo novamente, ok? Estou dentro da minha VCN do meu servidor, ok? Então é isso. Recapitulando, Route Table, regras de roteamento para determinar por qual equipamento que vai sair o tráfego da minha VCN. Não preciso de roteamento interno dentro da VCN. Security List, lista de regras de entrada e de saída para determinar especificamente qual o tráfego que é permitido para a subnet que tem aquela Security List associada. Okay? Então, numa regra da Security List, eu especifico qual é o protocolo, qual é a porta, né, de entrada e de saída, e aí eu permito aquele tráfego. Network Security Group, regras iguais às da Security List, mas os acessos só são válidos para as VNICs que forem associadas àquele Network Security Group especificamente, ao contrário da Security List que libera para toda a subnet. Ok? É isso, obrigado, espero que tenham gostado e em breve eu volto com outros vídeos. Um abraço.